Meus irmãos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Uma excelente tarde para vocês, de quinta-feira. Estamos iniciando mais uma transmissão. Quero deixar com vocês um texto, peço a vocês que curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Vou ler um texto da Palavra de Deus, fazer a projeção do texto aqui na tela. Aqui. Diz assim a Palavra de Deus em Oséias capítulo 6, no versículo de número 1. Faremos a leitura aqui no versículo 1 e em diante. Nos diz assim a Bíblia: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. O Senhor ele traz uma palavra, e o livro de Oséias ele é um livro que ele traz para nós uma certa comparação, do estado de Israel, do momento que Israel vivia, e a infidelidade do povo de Deus para com o Senhor. E o Senhor compara também a história do próprio profeta, a vida do profeta, que tinha sido abandonado pela sua esposa, e a sua esposa tinha traído ele, traído os laços matrimoniais. E o texto todo do livro de Oséias fala da decadência espiritual de Israel, da decadência de Gomer, a esposa do profeta Oséias, do quanto Deus, ele mesmo vendo ali aquela situação, ele agiu com misericórdia, e o amor de Deus foi tão maravilhoso, o amor incondicional do Senhor, que ele acolheu de volta o seu povo, acolheria de volta o seu povo. Da mesma forma, Oséias, vendo a situação da sua mulher e tendo sobre ele um amor, e aceitaria ela de volta e perdoando dos seus erros, de tudo aquilo que ela tinha cometido. E o texto é um convite, irmãos. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Foi Ele que fez a ferida e Ele que ligará a ferida. Deus ele nos leva a uma provação, e é um processo de dor, muitas vezes, um processo cansativo, um processo repetitivo, por que não dizer isso? Ainda mais quando nós erramos nas mesmas coisas, a gente parece que não avança daquela etapa. Mas é um processo diário. No versículo 2 o texto diz: depois de 2 dias nos dará a vida. 2 fala de comunhão. Depois de 2 dias nos dará a vida. Quando nós temos a nossa comunhão nesse processo restabelecida, porque antes de viver um processo de provação, tudo que não temos é comunhão. A nossa comunhão com Deus está quebrada, vivemos como peregrinos, distantes daquilo que é o centro da vontade de Deus. Mas 2 fala da comunhão sendo restaurada. Depois de 2 dias nos dará vida, porque comunhão é vida. O Senhor é a luz, e a luz que recai sobre o homem, para ele é vida, diz o Evangelho de João. Ao terceiro dia nos ressuscitará. Esse processo que você está vivendo, teu velho homem vai morrer nele. Não tem jeito. Você vai ter que enterrar as suas concepções, as tuas ideias, os teus conceitos. Você vai ter que enterrar o seu jeito de ser, o seu gênio, temperamento. Nós temos que enterrar. É um deserto onde uma morte e uma ressurreição deve acontecer. A vida cristã é sempre um despojar do velho homem e um revestir de uma nova criatura. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro 3 sempre fala de morte e ressurreição, sempre fala de um projeto de Deus, de um processo de transformação. Depois de 3 dias nos ressuscitará e viveremos diante dele. Para que venhamos a experimentar essa nova vida em Cristo, tem que ter essas 2 primeiras etapas. Depois de 2 dias nos dá a vida. Depois de 3 dias nos ressuscitará. Nos trará novamente aquela que é a comunhão que um dia foi perdida. E viveremos diante dele, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse terceiro versículo ele fala de algo bem interessante, porque às vezes
o homem ele conhece a Deus, ele vive uma experiência, mas ele abandona a experiência que ele teve. Nós trocamos o Senhor por qualquer coisa. Isso é um fato. Às vezes procuramos uma igreja, vamos até um templo, entramos na presença de Deus por necessidades mundanas, e assim que conhecemos o Senhor e temos o nosso problema solucionado, nós não prosseguimos em conhecer o Senhor. Fazemos que nem o filho pródigo, que o seu pai ainda era vivo e ele pede a sua parte na herança. É interessante porque ele poderia ter uma parte muito maior na herança, quando seu pai de fato viesse a morrer, mas ele queria a herança até aquele momento, porque para ele, até aquele momento era o suficiente. Às vezes nós olhamos e falamos, não, já sei de tudo, eu não tenho mais nada a aprender, eu não tenho mais nenhuma experiência que Deus possa me dar, que vai... Não preciso mais. Eu já conheci o Senhor, eu já sei o que o Senhor quer, e nós não prosseguimos em conhecer e pegamos a nossa parte da herança e nos afastamos do centro da vontade ou da casa do nosso Pai. Do centro da vontade de Deus, da casa do nosso Pai. Nos afastamos. Conhecemos, mas não prosseguimos em conhecer ao Senhor. Hoje, Deus ele nos leva a entender que esse processo, ele sim pode nos levar à promessa. O processo, ele te levará à promessa. O processo é a ponte, é o acesso, te conduzirá ao milagre. Para que você viva a promessa, você vai ter que passar pelo processo. Não tem como pular o processo. Não tem como fugir do processo. Não tem como burlar o processo. Não tem como. Muitos querem burlar, muitos querem pular, muitos querem atalhos, muitos querem... Não dá para fugir. Você quer milagre, você quer o cumprimento da promessa, viva o processo na sua vida. 2 dias, 3 dias. Conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Essa é a nossa jornada. Não dá para pegar uma parte daquilo que você já viveu. Olha, nesses últimos meses, nesses últimos anos, Deus fez muito por mim, Deus restaurou a minha vida, está tudo certo, eu já tenho o que eu preciso, pronto, não quero mais buscar o Senhor, não estou mais orando, não estou mais jejuando, não estou mais me dedicando como antes. Antes você fazia, por qual motivo? Por uma pessoa? Hoje, por que nós não fazemos? Hoje, por que nós não oramos? Por que nós não buscamos? Por que nós não prosseguimos em conhecer ao Senhor? Conheçamos e prossigamos. Devemos prosseguir nessa jornada, prosseguir nesse caminho, prosseguir nessa busca, nesse posicionamento. Isso não pode ser para nós um meio de vida. Eu alcancei a bênção, ok. Sair daquela angústia, porque às vezes não é nem que o milagre, a bênção foi alcançada, mas só o fato de sair da angústia, de não mais estar sobrevivendo, mas quando passamos a viver, já é o suficiente para abandonar o Senhor. Deus vai te tirar da depressão. Deus vai tirar daquele momento onde que se vive... Esse momento passará. Se vive angústias durante 24 horas por dia. Todos os dias da semana. Isso vai acabar. Você vai deixar de sobreviver e vai passar a viver. E quando isso acontecer, não deixe de prosseguir. Não deixe de continuar nesse processo. Não faça que nem aquelas tribos que, quando chegaram na porta da terra prometida, não quiseram atravessar o Jordão, não quiseram ir além e falaram, não, nós ficaremos por aqui mesmo. Aqui pra gente tá bom, a gente quer ficar aqui no deserto, nessa parte aqui mesmo, tá bom. Não, a gente não quer entrar não. E foram duramente advertidos pelo Senhor. Duramente advertidos para que continuassem, para que prosseguissem, para que lutassem. Não queira a bênção pela metade. Receba a bênção completa na sua vida. Na sua vida. A bênção de Deus será em todas as suas áreas. Creia, confia, descansa, tenha essa certeza. Meu irmão, minha irmã que está ouvindo a mensagem. Por mais duro que seja o processo, ele te conduzirá para a promessa. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.